A paz do Senhor, meu irmão, rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. O nosso culto de celebração, com a mensagem poderosa com o nosso obreiro Celso, que estará trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Você que nos acompanha, que assiste às nossas lives, sabe que o nosso ministério, Guiando o Rebanho, tem a primazia em trazer a palavra de Deus do jeito que ela é, sem mimimi, como diz o meu irmão, né? Sem mimimi, pastor, o senhor prega direto, o senhor mostra aí, e o Celso também tem esse mesmo costume. Nós temos aí a igreja Comunidade Ramá África, que já está ligado com a gente. Um beijo no coração do nosso pastor José Fernandes, um abraço para todo o povo de Moçambique aí, esse povo guerreiro, esse povo valente, esse reino que faz parte do reino de cá, o reino que está lá. Fazemos parte do mesmo rebanho e trabalhamos pelo mesmo propósito, um ajudando o outro, um estendendo as mãos para o outro. Tudo a seu tempo, tudo na sua hora. E nesse momento eu quero orar com você para nós iniciarmos o nosso culto. O Senhor abençoe nossas vidas. Obrigado, meu Pai, por esta oportunidade que temos de te servir e de te adorar. Obrigado pelo privilégio de sermos feitos teus filhos por meio da tua palavra. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Traga-nos uma palavra pelo coração do teu filho hoje, inspirado por ti, pelo poder e autoridade do teu Espírito. Te louvamos e engrandecemos o teu nome e queremos dizer, meu Pai, que reconhecemos o teu senhorio e estamos naquele que é verdadeiro em Cristo Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem tido conosco. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor.
teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és rei, tu és rei, meu Pai. Pra dizer que tu és o Senhor. Bendito seja o nosso Deus que tem nos dado tão poderosa salvação em Cristo Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Deixou sua glória, por amor, deu seu sangue, derramou de graça. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe vida mais grande, eu já traz santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. A Ele a honra, a glória e a Ele todo o louvor. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Pai. Quero mandar um abraço aí para o pessoal de Nampula, em Moçambique, da ADM, da Igreja Assembleia de Deus de Moçambique, do pastor Ofélio, que está aí para colocar aí o telhado, já colocou o madeiramento. Breve nós vamos ver essa igreja coberta pelo poderoso nome de Jesus. Benção
Sou uma noiva apaixonada, esperando para dançar Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou uma noiva apaixonada, esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou uma noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou uma noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem. Bendito seja o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que nos deu tão poderosa salvação em Cristo Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Hoje aqui no Rio de Janeiro está um calor tremendo, está um calor que só misericórdia. Um abraço aí para o nosso pastor José Fernando Moisés de Moçambique, está ligado com a gente. Um abraço para a nossa irmã Elzira, que Deus te abençoe. Agora eu vou receber a nossa irmã, que vai orar ao Senhor, amém? Para que o pregador possa trazer a palavra de Deus ao nosso coração. A nossa irmã, esposa do nosso irmão pastor George, está com a oportunidade de trazer uma palavra de oração. Eu estou para falar o nome da irmã, mas fugiu da minha mente. Luziane, isso, a irmã Luziane, por favor, faça a oração e depois passe a palavra para o obreiro Celso, que estará trazendo para o nosso coração. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu amado Senhor Salvador Jesus Cristo, Senhor, essa noite, Senhor, Senhor, reunimos aqui no teu santo nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, usa, Senhor, o pastor Celcinho, o irmão Celcinho, Senhor, dê sabedoria de discernimento, Senhor, a ele, Senhor, em nome de Jesus, prepara nosso coração, Senhor, como uma terra frutífera, Pai. Senhor, tira todo o coração de pedra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que nós venhamos dar, meu Pai, fruto, Senhor. Aleluia. Eu peço também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a partir de agora, Senhor, não venha dar som, Senhor, toda guerra espiritual, para que a gente não venha aprender a tua palavra. Aleluia. Senhor. Cobre e conserva, Senhor, com o teu Santo Espírito, Senhor. Pai amado, Pai querido, dê, meu Pai, discernimento a ele para entender a tua palavra, Senhor, para
discerni-la e passar para nós, que ele venha ser uma boca de Deus aqui na terra, Senhor. Ah, Pai amado, Deus querido, guarda a família dele, Senhor. Guarda a casa dele, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. E quem esteja ouvindo, meu Pai, nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe agradeço. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Tudo bom? Bom, aqui estamos mais uma vez para dar seguimento àquele... Aleluia! Para darmos seguimento ao falarmos, acredito eu que hoje seja o último dia, com relação ao assunto dos batismos, né? Eu vou até, de alguma forma, fazer uma pequena recapitulação para os irmãos. Por quê? Porque se alguém vier a ver esse culto, né, a partir do dia de hoje, não participou dos outros, possa ter oportunidade de poder buscar na internet as outras pregações, porque passamos um período, algumas pregações, falando sobre essa doutrina sobre o batismo. Então, assim, rapidamente, vou tentar resumir bem o básico, só para você entender do que se foi falado. A gente primeiro falou da maneira com que o Espírito de Deus se manifestava antigamente, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei, como é que Deus usava os profetas, os seus sacerdotes, os homens de Deus. Depois começamos a falar sobre o batismo, ao qual muitas vezes a pessoa se confunde, porque quando ela ouve falar que nós somos batizados nas águas, batismo do Espírito Santo, batismo de fogo, os três compõem, na verdade, o verdadeiro batismo, que é chamado batismo em Cristo. Exemplifiquei até mesmo no momento, na época, sobre a situação do ladrão lá na cruz. Ele não foi batizado nas águas, mas muitos se enganam achando que ele não foi batizado, mas ele foi batizado. Ele foi batizado em Cristo. Que o batismo em Cristo, ele acontece no momento em que você se rende ao Senhor Jesus e o recebe como seu único e verdadeiro Salvador. Então, naquele momento, naquela cruz, este ladrão pega, ainda repreende o outro ladrão, dizendo: olha, nós aqui estamos porque estamos pagando o preço daquilo que fizemos, mas este nada fez. E aí ele se rende a Jesus dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Então o Senhor Jesus naquele momento lhe diz: não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Então naquele momento o ladrão da cruz, ele foi batizado em Cristo. Aleluia. Aí a gente passou a falar, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vem, não vou entrar em detalhes de versículos agora, mas o próprio apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando dentro da palavra de Deus que o batismo em Cristo é o único e verdadeiro batismo. Aleluia. Não que os outros não existem, mas os outros são composição. Os outros são o que fazem uma composição em relação ao batismo em Cristo. Que são isso? O batismo nas águas. O batismo nas águas é o momento em que você assume diante de Deus, você faz um pacto, você encena diante de Deus que ali você está assumindo um compromisso diante dele.
batismo nas águas necessariamente não te garante a salvação. O batismo em Cristo, sim. O batismo nas águas, a gente até falou da diferença, que pessoas que não foram batizadas nas águas receberam revestimento de poder e foram batizados no Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Por que aconteceu isso? Porque quando eles se renderam ao Senhor Jesus, eles já foram batizados em Cristo. Então, aí ele vem falando, batismo nas águas é algo que você vai e verdadeiramente se coloca diante de Deus para mostrar a Deus que você assumiu um compromisso, que a partir daquele momento você faz parte dele, você reconhece que ele é seu único e suficiente Salvador. O batismo no Espírito Santo, ele é o revestimento de poder que Deus dá a todo aquele que vem e se coloca diante da obra de Deus. Quando o Senhor Jesus estava como homem, Deus homem, aqui na terra, os discípulos eles saíam sobre a ordenança do Senhor Jesus e ali o Espírito Santo se manifestava neles. Por quê? Porque o Senhor Jesus dava ordem, o Espírito Santo ia lá. Então eles curavam enfermos, expulsavam demônios, eles faziam maravilhas, porque o Senhor Jesus presente na terra assim os condicionava. Mas veja que no final, lá do último livro, já chegando em Atos, lá em Lucas, Mateus, nesses últimos, ele sempre pegou e falou, olha, eu vou ser assunto aos céus, vou subir aos céus, e vocês devem aguardar a promessa. Que promessa é essa? A promessa da vinda do Espírito Santo que iria revesti-los. Muitos fazem confusão, e isso eu falei justamente semana passada, quando falava do Espírito Santo. Por exemplo, muitos têm na cabeça que quando Pedro, lá no livro de Atos, começou a pregar, 3.000 foram batizados, aceitaram a Cristo. Então muitos têm na cabeça que eles falaram em línguas, que eles foram batizados no Espírito Santo. Não, você pode pegar, pode ver lá. A palavra de Deus diz que depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos se reuniam e ali eles oravam, jejuavam, permaneciam numa só fé e em oração, aguardando a promessa. Aí num belo dia eles estavam lá e essa promessa veio e houve sobre eles um revestimento de poder tão grande que eles começaram a falar em línguas. Aí as pessoas que estavam do lado de fora reconheciam aquelas línguas como as suas línguas maternas. E aí um falava em árabe, o outro falava em fenício, o outro falava em romano, o outro falava... E assim sucessivamente, em muitas línguas. E eles falavam, o que está acontecendo? Aí Pedro se apresenta e diz, olha, isso é o que está escrito lá no profeta Joel, que muitos iam o quê? Iam profetizar, os jovens profetizarão e tal e tal. Por quê? Porque veio a promessa sobre eles. E aí a palavra de Deus diz que só ali mais de 3.000 se agregaram e se batizaram. Quando a palavra de Deus diz, fala da seguinte forma, que eles foram o quê? Batizados nas águas. Eles receberam o Espírito Santo, sim, porque você recebe o Espírito Santo a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas isso não como se diz, isso não concretiza que seja o batismo do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo a partir do momento em que você aceita Jesus. A própria palavra de Deus diz que não é você que se acredita disso, mas é o Espírito Santo que te elege, que vai lá, que te pega e que faz você entender que você é dele. É o Espírito Santo que te converte. Não é você, não é teu mérito, você não tem condições. Por isso que a graça é considerado algo inusitado. Por quê? Você não é digno dela, mas você a recebe pelo amor
do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Aleluia! E esse revestimento de poder, ele vem sobre todos aqueles que verdadeiramente se colocam diante do Senhor Jesus, não só para tê-lo como Salvador, mas aqueles que desejam, de alguma forma, exercer uma obra para Ele. Por isso que naquele momento, só os discípulos que estavam em oração, em jejum, receberam o Espírito Santo. Os outros vieram depois e aos poucos receberam o Espírito Santo, foram batizados e tal e coisa. Mas a palavra de Deus não diz, pode ler direitinho lá, não diz que os 3.000 falaram em línguas. Não diz isso. Diz sim que aqueles que estavam ali separados em oração, em jejum, é que falaram e chamou a atenção dos outros. Amém, pessoal? Então, o que a gente vai falar agora é justamente sobre o que se refere ao batismo de fogo. O que é o batismo de fogo? Amém. O batismo de fogo, pessoal, desde a minha juventude, quando eu me converti, toda vez que eu ouvi alguém querer me explicar sobre o batismo de fogo, sabe quando o Espírito Santo não te dá concordância? Eu nunca vi, vou ser sincero para você, ninguém que pudesse pregar algo que verdadeiramente o Espírito Santo em mim me desse a certeza que aquilo era o que se referia-se na palavra. Por quê? Porque não há uma referência explícita. Amém? Não existe. Assim como, lembra, na semana passada eu falei, muitos consideram que o falar em línguas porque quando você fala em línguas você é batizado do Espírito Santo. E eu falei, nem sempre, porque existe a manifestação em muitos, porque é bíblico, apareceu muitos ali que foram batizados pelo Espírito Santo, naquele momento falaram em línguas, mas Satanás, que é o pai da mentira, né, o dono do engano, tem enganado a muitos, obrigando, fazendo as pessoas querer de qualquer forma falar em línguas, porque senão ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo e não falei em línguas no momento. Só vinha falar em línguas anos depois, quando um abençoado me explicou coisas que eu não conseguia entender. Essa é a realidade. Aleluia! Tá? E foi aonde o Espírito Santo me mostrou o que te garante a certeza de você ser batizado no Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo. É quando você começa a dar aquilo que é da essência do Espírito de Deus em você. É quando Aleluia. O Espírito Santo transforma você numa pessoa amorosa, cheia de paz, não a paz do mundo, não o amor de paixão, mas o amor pelas almas, o amor pela pessoa ao teu lado, o amor pela tua família, o amor verdadeiro, não esses amores que tantos as pessoas confundem de achando que isso é o amor de Deus. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus, ele é bem claro. O Senhor Jesus disse, aquele que me ama faz a minha vontade. Se você não faz a vontade de Deus, querido, você pode até dizer que ama a Deus, mas não o ama, porque quem o ama faz a vontade de Deus. Amém. Se preocupa em fazer aquilo que Deus deixou escrito na palavra dele. Glória a Deus. Entendeu? Então, vamos lá. Assim como eu expliquei que o batismo do Espírito Santo é o revestimento do poder. Irmão Celso, então eu aceito Jesus, eu já sou revestido de poder. Você pode até neste momento ser revestido, mas não significa que você seja no momento. Você pode vir a ser à medida que você o que busca esse revestimento. Agora, o Espírito Santo você vai ter. Agora, Aleluia. O revestimento de poder que o Senhor Jesus pediu que os discípulos aguardassem era para executar a missão e implantar a igreja naquele tempo em que ele não estaria junto deles.
Amém. Por isso, a importância do Espírito Santo para guiar a igreja, para que ela pudesse conduzir a obra e levar muitas almas a serem o que? Ganhas para Jesus. E isso não é dom seu, é dom de Deus. É Deus agindo através de você. Esse revestimento de poder não pode te dar glória, não pode te enaltecer, não pode fazer você se achar alguém. Você não é nada. Mas Deus em você vai fazer com que muitos serão ganhos para Jesus, porque é dele a obra. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não você. Então é ele fazendo a obra. Então existe, para esclarecer isso, um pequeno resumo das coisas que foram faladas antes. Se você quiser entender, você não participou, procure as outras pregações, porque aí eu vou dar muito mais esclarecimento dentro da palavra, com versículo, tudo dentro da palavra, para te passar isso. Eu só estou dando esse pequeno resumo, porque como eu vou falar sobre o batismo de fogo, muitos podem não entender por não ter participado das outras pregações. Então, irmão Celso, vamos lá. O que é o batismo de fogo? Irmãos, então, como eu vinha falando, eu levei muito tempo, eu tinha uma ideia do que era o batismo de fogo, mas o grande problema é que eu não conseguia expressar ou demonstrar dentro da palavra o que isso significava, tá? E hoje eu tenho certeza absoluta do que eu vou pregar aqui, porque foi algo que o Senhor Jesus verdadeiramente me passou. E eu tenho certeza daquilo que eu vou passar. Agora, é dado a todos fé. Existe fé para legumes, existe fé para carne, para picanha. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Então eu não posso chegar e dizer que eu sou dono absoluto daquilo que eu vou falar. Mas o que eu vou falar é incontestável, porque está totalmente dentro da palavra de Deus. Pode até ser que você, pelo teu conhecimento, pelo teu estudo, não concorde, mas você não vai poder dizer que o que eu vou falar aqui não está escrito na palavra, porque está, entendeu? Então, uma das coisas que chamam a atenção, tá? O que eu vou te dizer aqui agora é o seguinte: batismos nas águas, você vai ali e aquilo ali é um cerimonial onde você demonstra e aceita o Senhor Jesus. Batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder ao qual te dá condições, a partir da ação do Espírito Santo, de você exercer a obra de Deus. Quando eu falo exercer a obra de Deus, pessoal, entenda, não é você ser obreiro, você ser presbítero, você ser evangelista. Este nível você tem obrigação de ser batizado do Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo, Tiago, diz que o Cristo tem que ser provado e aprovado. Ele vai dando diversas situações que ele tem que testificar, demonstrar o quê? Frutos para ser o quê? Um servo do Senhor. Mas você não precisa ser um obreiro, não precisa ser um presbítero para servir a Deus. Glória a Deus. Basta você desejar no teu coração ganhar almas, porque isso é mandamento de Deus. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, se você tem e deseja fazer com que a palavra de Deus se cumpra na tua palavra, na tua vida, fazendo exercer o mandamento do Senhor Jesus, claro que o Espírito Santo vai te abençoar. Você pode ser abençoado. Como? Você pode interceder. Você, pessoas que intercedem muito por pessoas. Você está em casa, dobra o joelho por toda a tua família, pessoas que você gosta, seus amigos, pessoas do seu trabalho. Tudo isso é um trabalho diante do Espírito Santo de Deus. Então, não há necessidade de você ser nomeado alguma coisa na igreja para que você tenha que ser batizado no Espírito Santo. Não. Agora, todo aquele que é nomeado
por obrigação, tem que dar fruto de quem foi batizado com o Espírito Santo. Aleluia! Ponto. Então, o batismo de fogo. Bom, para você entender o que eu entendo como batismo de fogo, assim como eu comentei semana passada, que o falar de línguas é algo que demonstra o poder de Deus na tua vida, mas que não é necessariamente isso que garante você Aleluia. Ser batizado do Espírito Santo. E dei o exemplo de que uma entidade que se chama caboclo lírico fala em línguas mais bonito do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Ah, que isso, meu Celso? Mas não pode ser. Pode. Satanás veio de onde? O que Satanás fazia nos céus antes dele cair? Ele era ministro de louvor, ele era o cara que levava a adoração até a Deus, ele é o cara que estava lá levando tudo isso. Como Satanás hoje age no mundo através das músicas? Você, pessoal, entenda uma coisa: as pessoas não têm noção das coisas com que Satanás tem feito no mundo, destruindo jovens através da música. Por quê? Porque ele sabe que muitos ritmos que ele coloca em certas músicas são tão viciantes que quando você menos espera, você está cantando aquele troço e aquele troço não vai te trazer nada de bom ou de mal. Pelo contrário, você vai estar de certa forma até exaltando Satanás, porque aquilo fica na tua mente ali batendo, e um monte de jovens hoje estão aí fazendo, exaltando a Satanás sem saber. Por quê? Porque Satanás, ele é aquele que veio para matar, roubar, destruir. E através do engano ele chega a essa conclusão. As pessoas hoje, a verdade é, né, que uma das coisas mais básicas do mundo, em que o mundo é formado, você não vai ver isso nos estudos, você não deu isso na tua sala de aula, mas está mais do que comprovado que o mundo hoje, que você está aqui, físico, visível, ele vive em cima de uma coisa chamada frequência. Eu não posso entrar em certos detalhes, mas tudo são a base de frequências, som e tudo. Então Satanás tem conhecimento de usar dessas frequências para ludibriar e enganar muitas pessoas. Mas esse não é o meu assunto. Eu só estou querendo te dizer o seguinte: assim como Satanás enganou a muitos, você não pode considerar que falar em línguas é a única maneira. Não, a maneira principal é quando você dá fruto, quando você muda o teu comportamento, o teu coração, a tua vida, e você exala as virtudes do Espírito Santo. É isto que verdadeiramente prova que você é batizado no Espírito Santo. Entendeu? Eu, por muitos anos, eu fui batizado no Espírito Santo, mas não falei em línguas. Por quê? Porque interpretando uma vez o que Paulo dizia, que a própria falar em línguas, né, muitas vezes não só edificava a si mesmo, e havia muitos outros dons melhores do que ele, porque não adianta você falar em língua e o outro não interpretar. Então, muitas vezes você mesmo fala em línguas e não sabe o que está falando. Se você falar em línguas e Deus te der a interpretação dessa língua, ótimo, você pode edificar outra pessoa. De outra forma, você edifica a si mesmo sem saber nem o que está falando. Então, por causa disso, eu deixei de buscar esse dom por muito tempo, não dei valor a ele, até que alguém veio e me mostrou. Você não pode deixar com que isso venha te afastar do dom que Deus quer dar a todos. Então você tem que buscar o dom de falar em línguas, mas você não pode considerar que é só esse dom que vai fazer com que você possa se certificar que é batizado no Espírito Santo. Então, bom, vamos entrar no batismo de fogo. O batismo de fogo, pessoal, assim como o batismo no Espírito Santo, não existe nada na Bíblia que diga
essa pessoa foi batizada e isso foi manifestado. Você vai ter lá em Atos uma passagem que vai dizer que pousaram sobre os apóstolos línguas como de fogo. Tá, me explica, o que é isso? Apareceu fogo na cabeça deles assim? Apareceu fogo saindo da boca deles? Não, pessoal, isso é uma linguagem figurada. Quando o autor fala desta maneira, ele está falando de algo que ele não consegue entender visualmente. A única coisa foi a maneira que ele achou para dizer: cara, isso não pode vir do homem, isso é totalmente sobrenatural. É isso que ele quis dizer. Era algo tão poderoso que aquilo manifestava de um jeito ao ponto de chamar a atenção de todos e todos terem a certeza que aquilo vinha do próprio Deus. Se não viesse de Deus, não teria como acontecer. Então, não há uma manifestação que demonstre que você foi batizado no fogo. Assim como o batismo no Espírito Santo, o batismo no fogo, ele é apresentado através da manifestação da sua fé. E é isso que a gente vai ver agora dentro da palavra de Deus. Eu me preocupei em buscar na própria Bíblia, na Bíblia lá no grego, como se diz? Torá. Não, no Novo Testamento, na tradução verdadeira, para que não haja problema. Por quê? Porque eu já vi algumas traduções em que varia, por exemplo, o sentido do verbo. Uns diz no futuro, outros dizem no passado, outros dizem no presente. Então eu me preocupei em buscar numa Bíblia conceituada, eu usei a Bíblia de Strong, na parte do grego verdadeiro, em buscar a tradução correta para poder trazer para você ver. Então, eu trouxe 3 versículos, um em Mateus, um em Marcos, e o principal que é em Lucas, mas eu quero poder passar exatamente o que isso quer dizer para você poder entender da onde eu estou tirando a explicação do que se refere o batismo de Cristo. Então, você entra na Bíblia e abra em Mateus, capítulo 20, versículo 22. Tá? Enquanto você procura aí para participar, deixa eu olhar a língua. Mateus capítulo 20, versículo 22 e o 23 vai dizer assim, na tradução lá pelo grego daquela época. Mas Jesus respondeu, olha só, esta é aquela passagem onde a mãe de João e de Tiago faz um pedido inusitado ao Senhor Jesus, tá? De querer pedir para que um venha se assentar à sua direita e outro à sua esquerda. Olha o que Jesus diz. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou a beber, que estou para beber? Ou seja, ele não tinha ainda bebido o cálice. Responderam-lhe: podemos. Eles mesmo responderam ao Senhor Jesus: podemos, mestre. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Tá. O que está falando de batismo aqui, seu irmão Celso? Realmente, aqui não está falando exclusivamente de batismo, mas fala de algo que corresponde ao batismo de fogo. Aleluia! Você vai nessa palavrinha tão pequena aí chamado cálice. O que é o
cálice. Cálice é como se fosse uma taça, tá? Então você pode ver que na própria Bíblia existe uma passagem que Jesus, quando ele está próximo, antes dele ser crucificado, dele ser preso para ser crucificado, ele está lá no Getsemane, ele soa sangue da angústia de saber que ele ia passar. Ele chega para o Pai e diz assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita o quê? A minha vontade, mas a vontade do Senhor. Até essa passagem tem em Mateus capítulo 26, 39. Isso mesmo. E diz assim: e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? O que vem a ser este cálice? Esse cálice, né, até pela tradução bíblica, vai dizer que é um gole amargo. É uma bebida amarga, dura. É algo que vai acontecer, uma prova de vida, onde você vai praticamente ter que demonstrar o verdadeiro amor de Deus. É uma prova de fogo. Tá? Mas vamos lá, vamos parar aí, tem outras coisas. Bom, eu vou agora lá em Marcos 10:38. É o Evangelho Sinótico de próprio Mateus, onde também diz, mas por que eu estou lendo? Que assim como o primeiro, eu estou revendo dentro da tradução do original grego, que diz assim, Marcos 10:38. Mas Jesus lhe disse: não sabeis que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber, olha aqui, o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Veja que houve uma pequena diferenciação, porque em Marcos a palavra cálice, né, ela ela existe, e ainda existe a palavra batismo, tá? Então, o que aí tanto a palavra batismo quanto a palavra cálice se referem ao batismo de fogo. Como o Senhor me garante isso, irmão Celso? Simples. Por quê? Porque para receber o Espírito Santo que eles aguardaram, oraram, jejuaram, confiaram na promessa, estiveram aguardando o revestimento de poder, eles não precisaram o quê? Tomar do cálice amargo. Entendeu? Então, quando ele fala no batismo aqui, ele não fala no batismo nas águas, nem fala no batismo do Espírito Santo. Ele está falando do batismo de fogo. Por quê? Porque esse batismo ele é como se fosse um sinônimo do que se refere ao cálice. Aí você vai dizer, porque aí muitas vezes a pessoa pode falar: ah, mas aí ele está dizendo então que com que eu sou batizado, o batismo com que eu sou batizado. É como eu falei, irmãos, Jesus, ele, quando começou o ministério dele, ele vai até João Batista e fala assim: João, me batiza porque eu tenho que ser batizado para ser exemplo dos outros. João vai lá: pô, Senhor, mas o Senhor que tinha que me batizar, eu não sou digno nem de calçar as tuas sandálias. Eu falei: não, tem que ser feito assim porque é a vontade do Pai. Ele vai lá, batiza o Senhor Jesus, ele passa pelas águas para ser o que? Um exemplo, para que a gente viesse a fazer também. E ali o próprio João Batista diz que viu uma aura, como se fosse uma pomba corpórea, ou seja, como se fosse uma figura de uma pomba vindo sobre ele, o que se refere-se ao Espírito Santo. Amém? Então ali
Foi uma visão que João deu para demonstrar a diferença que ali o Senhor Jesus não só recebeu, passou pelas águas, mas também recebeu o Espírito Santo. Ele pode, porque ele é o Deus homem. Ele ali, quando recebeu a condição total, a excelência do Senhor Jesus, para que como homem aqui na terra tivesse a autoridade de Deus. Por quê? Porque ele exercia tudo aquilo que o Pai o ordenava. Pode ver que em todo momento o Senhor Jesus diz que ele veio para fazer a vontade do Pai. Em momento nenhum o Senhor Jesus veio para fazer a vontade dele. Tanto é que muitos se confundem e acham assim, não, que o Senhor Jesus morreu por todos. Não, o Senhor Jesus, ele trouxe a oportunidade de salvação para todos. Agora, os que serão salvos serão aqueles ao qual o Pai os deu. Quem os Pai os deu? Aqueles que aceitaram a palavra dele. Então você tem que ter uma compreensão, irmão, que o ser batizado te promove uma condição onde você vai ter uma condição melhor de se santificar, de ter um processo de santificação, de fazer a vontade de Deus e tudo mais. Mas a salvação, ela depende exclusivamente de que você permaneça em santificação junto ao Senhor Jesus, crendo que Ele é o seu Salvador. Aleluia. Não adianta você aceitar Jesus, não adianta você dizer que Jesus é o teu Salvador e você viver numa vida de pecado, porque o pecado te afasta de Deus. É a palavra, e o próprio Senhor Jesus diz que sem a santificação você não verá a Deus. Então o que é um conglomerado de coisas para que você seja salvo. Não é só crer em Jesus. Não. Isso é condicional, é principal. Mas se você não fizer a vontade de Deus, meu irmão, ficar fazendo a vontade do diabo, você vai estar naquela condição daqueles que o Senhor diz, ei, afastai de mim vocês, vós não conheceis vocês. Aqui não, que só entra aqueles que são meus. Entendeu? Não, então você aprovei. não vos aprovei, não foram aprovados pelo Senhor Jesus. Tá? Então, quando Jesus diz assim aqui, né, com que eu sou batizado, é porque já havia dentro de Deus a condição dele ser batizado no fogo, porém a manifestação do batismo de fogo ainda não tinha acontecido. Agora vamos ver para o versículo mais importante. Eu dei esses dois para você ter uma noção do que significa. Mas agora você vai para Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas capítulo 12, versículo 50. Olha o que o Senhor Jesus diz. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Olha só, voltando, lendo de novo. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. O Senhor já tinha sido batizado? Segundo essa passagem, ele diz que hei de ser batizado, estava no futuro, ou seja, ele não tinha ainda passado por esse batismo, apesar que lá em Marcos, você vê que ele diz que foi batizado porque ele é Deus. Então, para ele, indiferente, ele já sabia que ele ia passar por esse batismo, que o do Senhor revelava tudo ao Filho. Mas aqui em Lucas 12:50, ele diz que ele hei de ser batizado, ou seja, ele ainda iria ser batizado. E diz assim, e quanto me angustio, até que o mesmo se realize. Então, irmão, essa era o momento
em que o Senhor Jesus se rendeu na cruz e ali ele foi feito sacrifício vicário por cada um de nós. Ali ele recebeu sobre ele todo pecado, toda dor, todo mal, toda maldição. Ele foi feito maldição por nós. Ali o Pai, ele mesmo diz que o Pai não conseguiu vê-lo, porque sobre ele estava todo o pecado do mundo, e o Pai não pode chegar aonde o pecado está. Então, por isso ele se angustiava, por isso ele suou sangue, por isso ele se angustiou, porque naquele momento a presença do Pai foi tirada dele, ainda que ele tenha feito tudo o que fez por causa do Pai, mas porque o Pai é santo e não tem como se achegar naquilo que está contaminado. A toda a contaminação do mundo naquele momento, naquela cruz, se fazia diante do Senhor Jesus. E ali a maior dor de Jesus foi não ter a presença do Pai naquele momento. Então, o batismo de fogo, no meu entendimento, não está escrito na Bíblia. Aí você pode discordar de mim, mas o batismo de fogo é quando você chega à excelência, ao exponencial de fé, ao ponto de você dar a sua vida por alguém ou pela obra de Deus. Isso é o batismo de fogo. Nada mais, nada menos do que isso. Por que o Senhor Jesus diz lá em Mateus, onde a gente falou, que eles iam passar e iam beber do mesmo cálice dele? Porque todos os discípulos sofreram martírio. Todos eles morreram de mortes vergonhosas. Vergonhosas assim, violentas, vamos dizer assim. Menos um, que foi João. Tanto é que tem uma passagem que o próprio Senhor diz que João que ele chama, se eu não me engano, a Pedro para falar com ele, e João vem seguindo atrás. E Pedro chega e fala: por que se nos acompanha? Não, por que você está indo contra ele? Se eu quero que ele venha a mim, deixa ele vir. Aí naquele momento, os apóstolos, os outros 9, né? Porque Judas já tinha morrido. Os outros 9 que estavam lá chegaram e comentaram que João não ia morrer. Eles achavam que João ia viver eternamente, o que não é exatamente o que aconteceu. Mas a gente vai falar, e a gente vai falar do testemunho de João. Mas você pode ver, Pedro, segundo a tradição, gente, o que eu vou falar aqui, existem muitas versões, existem muitas pessoas que falam isso, aquilo, para cada morte de um discípulo, existe 3, 4 versões, então não dá para se ter certeza. Agora, uns que aparentemente, o que tem certeza é o de Tiago, que Herodes matou a espada. Esse é bíblico, é o único que aparece na Bíblia. O de Estevão, que foi apedrejado. Por exemplo, Estevão, no momento em que ele estava ali, que ele foi apedrejado, ele foi batizado no fogo. Como assim, irmão Celso? Pode ver, lá mesmo, no livro de Atos, deixa eu ver aqui onde é que está, mais ou menos, poder dizer para você, Atos 7, no versículo 59 e 60, né, que aí eu vou ter que entrar aqui na Bíblia para acompanhar. Vamos lá, Atos 7, que eu não vou entrar na declaração de Estevão, que é muita coisa, mas lá no finalzinho do capítulo, né, no versículo 59 e 60, disseram assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se
joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A palavra de Deus não diz nem que ele morreu, ele adormeceu. Por quê? Porque certamente ele estará salvo, estará aguardando um corpo ressurreto, vivificado, santificado, aprimorado, e vai viver a eternidade junto de Jesus. Naquele momento, Estevão passou pelo batismo de fogo. Então, irmãos céus, quer dizer que o batismo de fogo é quando a gente morre por Jesus? É uma maneira, mas não é exclusivamente esta maneira. Vamos entrar em alguns detalhes. Mas voltando aos outros discípulos, Pedro, segundo a tradição diz, foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele não se achou digno de ser crucificado como mestre. Então ele falou: pode me crucificar, mas vira, põe-me de cabeça para baixo, como sou digno de ser crucificado como mestre. André foi crucificado, mas não na cruz normal. André foi crucificado numa cruz em X, onde ele ficava, teoricamente, com as pernas abertas e os braços abertos. Muitos foram decapitados, outros foram esquartejados. Eu não vou entrar em detalhe de quem foi o quê. Existem alguns vídeos, alguns estudos no YouTube, que se você tiver curiosidade, tem coisa muito boa, onde você pode aprender sobre isso. Então todos eles morreram, foram martirizados. Agora, antes de eu falar sobre João, que é uma coisa muito interessante, eu quero deixar aqui claro para você o seguinte. Então, o cálice, o que é? É um gole amargo. Faz alusão a uma prova dura de vida, aonde você vai colocar a sua vida em risco por alguém ou pela igreja. Como assim pela igreja? Gente, nós somos o quê? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo junto cria-se uma assembleia, forma uma igreja. Você sozinho não é igreja, entendeu? Você é templo do Espírito Santo, mas a igreja é formada por diversos templos. Foi criada uma assembleia. Então, por exemplo, quando você resguarda a palavra e faz com que esta palavra verdadeiramente seja viva e fiel, você está morrendo por aqueles que fazem parte do corpo. Então, necessariamente, você não precisa morrer por alguém que você ama. Quando você morre pela palavra de Deus, você já está morrendo por todos aqueles que compõem como você o corpo de Cristo. Que Cristo é a cabeça e os membros são todos aqueles que fazem parte do corpo. Amém? Aleluia. Então vamos em alguns outros versículos para caracterizar isso, para você poder entender melhor, tá? Bom, olha o que diz a palavra de Deus em João 15, capítulo 15, versículo 12. O Senhor Jesus diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Não há amor maior do que você dar a sua vida por alguém, por um amigo seu, por alguém. Então, quando você chega e, em nome do Senhor Jesus, você não nega Ele, você se coloca, prefere morrer do que dizer que não serve a Ele, que Ele não é o seu Deus.
Você está dando não só glória a Ele, mas você está amando a igreja ao ponto de fazer com que toda ela venha receber o verdadeiro amor, que é este amor, o qual Deus dedicou para a gente naquela cruz. Aleluia! Então o batismo de fogo eu considero que é a exponenciação do batismo do Espírito Santo. É quando você está no ápice do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Por quê? Porque é impossível que alguém dê a tua própria vida por outro se não estiver completamente revestido do poder do amor de Deus. Ninguém vai fazer isso por vontade própria, por seu bem-querer. Não há como. Não há como, só através da unção, poder, graça, amor, dedicação, do poder exclusivo do Espírito Santo. Para você fazer a obra de Deus, você precisa ser batizado no fogo? Não. Você só precisa ser revestido de poder para manifestar os poderes de Deus. Mas o batismo de fogo é a exponenciação do que se é o batismo com o Espírito Santo. É algo tão glorioso que você é uma expectação que é assim, é a nota 10 de Jesus na tua vida. Naquele dia e hora, Jesus chegou a dizer assim, pastor, naquele dia e hora que vocês forem pegos, não vos apavoreis com o que convém que se fale, porque eu mesmo vou estar em vós, eu mesmo. O fogo vai ser tão grande que Deus vai tomar a gente, entendeu? Que é algo que é sobrenatural. Aí nós estamos ali, mas Deus está falando com o nosso intermédio. Daquele dia hora eu vou falar por meio de vocês, o meu Espírito. Então, acho que é a tomada exponencial que o meu irmão está falando, de maneira tão poderosa que o indivíduo está ali, mas quem está de frente é o próprio Deus. Agora vamos ver mais alguns versículos. E agora vamos lá no livro de Hebreus, tá? Onde você vai ver a manifestação desse poder de Deus na vida de tantos irmãos. Primeiro vamos em Hebreus 11, capítulo 3, tá? Eu escolhi alguns versículos porque, na verdade, você teria que ler toda a carta aos Hebreus para você ter uma noção da grandeza do que eu estou falando em relação a uma expectação de uma fé sobrenatural e poderosa. Então, olha o que diz no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 3. Ele diz assim, esse versículo: pela fé, entendemos que olha o plural, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então veja que, olha só, ali na carta dos Hebreus, o autor fala de os mundos. Então um dos grandes problemas do cristão é ele achar que ele está vivendo exclusivamente no mundo que você consegue enxergar, enquanto o mundo, o reino espiritual de Deus, já está com aqueles que colocam, que se dedicam, que se colocam diante de Deus. O mundo espiritual, ele é tão presente quanto o mundo material. Vou lhe dizer um exemplo. Por exemplo, existe um dom de Deus chamado discernimento de espíritos. Poxa, sabe o que é você estar num local onde você tem uma pessoa, que você vê que aquela pessoa tem problemas espirituais, e você conseguir enxergar que ali existe uma entidade oprimindo ela? Muitos não têm essa condição de ver, porque isso é um dom de Deus.
Eu já tive a oportunidade de poder olhar para uma pessoa e ver claramente que sobre o seu ombro havia uma entidade opressora. Vejo isso sempre, irmão Celso. Isso sempre? Não. É quando Deus permite. Então o mundo espiritual, ele está ligado a todo aquele que se coloca na brecha, orando, jejuando, buscando, pedindo a Deus direção e pedindo a Deus que se manifeste com ele. Então você tem que entender o seguinte, que você não pode viver exclusivamente para esse mundo material que você está, mas você tem que viver nele crendo que você não pertence a esse mundo, que assim como Abraão e os outros pais eram peregrinos, eles eram peregrinos em terra alheia, até que viesse a promessa de quê? De sermos o quê? Resgatados para o verdadeiro reino, que é o reino dos céus, em nossas vidas. Segundo, Hebreus 11:6, olha o que diz no mesmo capítulo, agora no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Irmão Celso, olha, eu já vi demais a confusão das pessoas achar que o galardão tem alguma coisa a ver com salvação. Não tem, pessoal. Salvação é algo que você recebe pela graça de Deus, é algo imerecido, ninguém é digno de ser salvo, somos salvos pelo grande amor de Deus e não temos mérito por isso. O galardão não, o galardão, ele depende da meritocracia do Senhor Jesus. Ele é dado conforme a dedicação e fé da pessoa que vai. Tem muito crente achando que lá no céu vai haver igualdade, todo mundo vai ser igual. Vai ser não, querido, vai ser não. Como filho de Deus. Olha, exato, entenda uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, de repente você vai se assustar com o que eu vou falar, tá? Mas entenda que eu vou esclarecer. Para mim, irmão Celso, uma das piores coisas que possa existir no mundo é o que a pessoa chama de igualdade. Como assim, irmão Celso? Olha só, entendo, eu não estou falando de direitos iguais. Todos têm que ter o mesmo direito de ser salvo, das leis, de bens. Não, beleza, tem que ser para todos. Por exemplo, não pode existir direito para branco e para preto, não. Ou coisas nesse sentido. Não, isso é acepção. Não existe. Então, a igualdade em termos de leis é para todos. Só que o galardão ele é medido por mérito. Eu sou, por exemplo, eu tenho uma empresa. Eu tenho lá alguns mecânicos. Pela lei, pelo sindicato que a minha empresa é integrada, eu sou obrigado a dar o mesmo salário para os três. Só que cada um deles tem níveis diferentes. Eu tenho o bom, o muito bom e o excelente. Pela lei, eu sou obrigado a pagar o mesmo salário para eles, mas eu acho injusto. Se eu quiser dar um aumento para o outro, eu vou ter que dar para o outro, para todos. Por quê? Porque assim está na lei. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque um se dedica, o outro se dedica um pouco mais. O outro, meu amigo, ele se rasga pela empresa. Então, como eu não consigo fazer isso dentro do salário dele, muitas vezes o que eu faço? Gratifico a ele a parte. Por quê? Porque eu não consigo, porque a lei não me permite. Então esse negócio de igualdade é pura, não é a verdade. O próprio Senhor Jesus diz isso, gente, e eu vou te mostrar dentro da própria palavra.
Entendeu? Se você for lá em Apocalipse, olha só, 22:12, lá no final da Bíblia, o que o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz? E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Então, querido, quem trabalhou muito para Jesus vai ter um galardão maior. O que é o galardão, seu Celso? Não sei, só vou saber quando estiver no céu. Mas eu acredito que seja uma autoridade acima dos outros. Veja bem, tem muita gente que viaja, sonha, que quando estiver no céu, ele vai estar lá, dois coqueiros, uma redinha ali atravessada, e ele vai ficar deitado o resto da vida, bebendo água de coco, lá naquele canto, todos paraíso. Querido, você vai trabalhar. Você vai trabalhar pra caramba. Tu acha que Deus só tem isso aqui para cuidar? Você está muito enganado. Deus tem o universo inteiro. Deus tem tudo que é criado por Ele. Você acha? Jesus, Ele fala. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu acho que eu anotei. É o ponto que Deus fala assim, que naquele tempo, céu e terra serão a mesma greia, ou seja, o mesmo rebanho. Será que no céu só tem desocupados? Não, olha só, tem uma passagem, só que agora eu não estou achando, mas eu anotei. Deixa eu ver aqui, porque eu saí fora do termo, mas que o Senhor Jesus fala o seguinte: o meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Olha só, ele diz que Deus trabalha até hoje. Você acha que os anjos estão lá para quê? Hebreus diz que os anjos são ministradores a nosso favor. Você sabia que tem um anjo do teu lado que escreve num livro tudo que você faz? Sabia? Ah, que isso, irmão Celso? Está escrito isso na Bíblia? Não, a palavra de Deus diz que tudo está escrito no livro. Das obras. No livro. Então esse livro das obras vai dizer o que você fez de bom, o que você fez de mal. Só que aquele que for salvo, Deus deu ao Senhor Jesus a condição de salvação direta. Então pode ser, não sei, tá? Ou supondo, pode ser que nem os livros venham ser abertos. Por quê? Porque você já está salvo. Agora, todo aquele que não estiver salvo, você pode ter certeza, porque a palavra de Deus diz que será lido na presença de todos. Todos saberão o que você fez de ruim, cada pecado seu, cada coisa que aconteceu na tua vida. Então tu acha que Deus sabe? Não, querido, tem um anjo do teu lado escrevendo, sabendo de tudo, levando a Deus, te dizendo o que você fez desde o teu acordar até o teu levantar. Interessante, Celso, que a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Então não precisa, o irmão está falando que tem um anjo que escreve, de maneira figurada a Bíblia fala isso. Mas hoje nós entendemos algo que é assim tremendo, me perdoe de eu falar, que como tem um disco rígido no computador hoje, nós, ser humano também, está tudo gravado no teu subconsciente, entendeu? Quando Deus perguntar, a tua língua vai confessar teus pecados todinho diante dele. E eu já tive prova disso. Eu já fui orar por pessoas, que eu comecei a orar pela pessoa e o Espírito de Deus tocou nela, e ela de repente começou a falar tudo de mal que ela tinha feito, falou tudo. Aí a família ficou assim, e eu ali falei, vamos orar, porque Deus está fazendo algo aqui tremendo. Quer dizer, a pessoa falou tudo sem eu pedir, foi a presença de Deus, o Espírito chegou ali, ela botou tudo para fora, porque Deus tinha o propósito de perdoar aquela pessoa, era necessário ela falar. Então eu creio que vai ser mais ou menos por aí, não tem como esconder nada. Bom, agora vamos lá, que são dois textos um pouquinho grandes ainda em Hebreus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso se sugere ou vai afunilando
para uma excelência de fé. E na carta aos Hebreus, existe uma parte, nos capítulos 10, 11 principalmente, que falam exclusivamente sobre fé. Então, no capítulo 10, versículo 32 ao 39, olha o que diz: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, as bocas dos leões fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Olha só, em algumas Bíblias não vem escrito ressurreição, vem escrito galardão. Então, por quê? O que ele está dizendo aqui? Que eles não aceitaram, tipo assim, lá no Coliseu, muitos morreram, foram colocados ali, os leões estraçalharam, foram queimados. Eles podiam estar lá clamando a Deus: Senhor, nos livra. Muitos se renderam, sabe por quê? Justamente por causa disso, que eles criam, eles não aceitaram solicitar o livramento a Deus, porque criam que aquela morte traria para si um galardão extremamente maior, para que no futuro eles viessem a gozar. Tem noção do que é essa fé? Essa é o exponencial daquilo quando eu falo sobre o batismo de fogo. Então, muitos se colocaram, a palavra de Deus está dizendo. Ele diz assim, ó: e outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas, cavernas na terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, olha, isso é muito forte, não alcançaram a promessa. Eles viveram isso tudo pela fé e não viram a promessa. E no versículo diz assim: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Ele está dizendo o quê? Que Deus para nós nos agraciou para que eles sem nós não fossem o quê? Aperfeiçoados. Tem noção porque a graça, que hoje muitas pessoas acham e consideram que é uma coisa fácil, todos esses que naquele tempo passaram por isso, o Senhor tem noção do que eles passaram e a fé que eles alcançaram, crendo na promessa. Agora você, querido, você está sobre a promessa. Tu não vai ter a guarida que eles vão ter, não. Você, se tiver em Deus, paraíso. Se não tiver, inferno. Porque você está numa condição em que a palavra, o Espírito Santo, a graça de Deus, te dá uma condição que a eles não foi dada. Eles não viram Jesus. Eles não viram a promessa, eles não viram o Salvador, eles só sabiam que o Messias viria, que um Salvador viria. Então eles, crendo nessa promessa, creram até o fim. É totalmente diferente de você, que é testemunho, sabe, viu, o Senhor já operou na tua vida. Você que não se dê. Ah, Jesus, tem misericórdia.
tem misericórdia. Em Hebreus 11, também, do 32 ao 40, é algo semelhante a isso. Depois você lê em casa, para a gente não adentrar muito, que eu gostaria de falar em específico agora, rapidamente, que já falei bastante, sobre alguém muito especial que é o apóstolo João. Por que, irmão Celso? Porque ele passou pelo batismo de fogo. Só que é algo que não é muito citado, porque isso não está na Bíblia. Isso, alguns vão poder dizer, não, ele passou pelo batismo de fogo quando ele teve em Pátimos. Não. Quando ele teve em Pátimos, ele não passou pelo batismo de fogo. João passou pelo batismo de fogo, você não vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar em livros tradicionais, principalmente da época dos escritores do século II e outros que deixaram escritos e menções sobre o testemunho de João. Então, vamos lá, vamos para a história. Tá? A primeira perseguição cristã, ela se iniciou com Nero. Muitos acham, não, que os romanos, que na época de, por exemplo, Pilatos, houve perseguição. Não, Pilatos não perseguiu Jesus. Quem perseguiu foram os mestres, os fariseus, eles que fizeram de tudo para Pilatos crucificar Jesus. Os romanos não estavam nem aí para os cristãos. Para eles não era nada. Então, naquela época de Pilatos, não houve perseguição dos romanos. Tá? Bem claro, havia perseguição dos hipócritas, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que tinham lá, dos religiosos. Tá? Então, a primeira verdadeira, que é considerada a primeira perseguição cristã, se originou na época de Nero. Nero perseguiu muitos cristãos. E isso cessou no ano de 69, quando Nero morreu. E durante 20 anos, sucedeu ao trono de Roma alguns outros imperadores. Foram Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano e Tito. Tá? E nesse período houve paz com os cristãos. Houve assim um período, mais ou menos uns 20 anos, que ninguém ficou perturbando e a igreja cresceu avultadamente naquela época. Você lembra que lá, quando Jesus estava sendo crucificado, o único discípulo que se apresentou e estava na crucificação de Jesus era João. O que o Senhor Jesus fala para João? Fala assim, mulher, eis o teu... Desculpa, fala para Maria. Mulher, eis o teu filho. Tipo assim, João, eis a tua mãe. O Senhor Jesus passou a responsabilidade do cuidado de Maria para João. Por quê? Maria era viúva. E naquela época, todas as mulheres que eram viúvas dependiam exclusivamente do que? Dos seus filhos gerados. Mas Jesus pediu para que João cuidasse de Maria, né? Maria, não se tem certeza, mas acredita-se que Maria morreu aproximadamente no ano 42, tá? E a partir do mundo, aí existem diversas linhas. Uns dizem que João ficou com Maria em Jerusalém até a morte dela, e outros dizem que João levou Maria para Éfeso, aonde João instituiu e montou-se diversas igrejas. Ele ficava de Éfeso, ele governou. João era aquele que era como se fosse o dirigente maior das igrejas da Ásia. Todas aquelas igrejas que você vê do Senhor Jesus falando no Apocalipse, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, todas elas
João era o cuidador, ele era assim como se fosse o bispo principal delas, tá? Então, pela tradição, João foi para Éfeso, se estabeleceu em Éfeso e lá ficou em Éfeso. Aí depois desse período de paz, entrou um cidadão chamado Domiciano. Esse cara, ele ficou entre os anos de 81 a 96. Durante os primeiros 14 anos dele, ele não incomodou os cristãos. Mas no final, ele se indignou contra os cristãos ao ponto de levantar uma perseguição tão grande quanto a de Nero. E uma das coisas que ele fez foi ir lá e pegar João. Pegou João em Éfeso, trouxe ele, colocou ele lá no Coliseu, chamou aquele monte de gente, encheu, lotou o Coliseu, e ali, segundo a tradição, eu vou te dizer 3 historiadores que falam isso. Um foi Tertuliano, que também esteve com Policarpo. Policarpo foi bispo de Esmirna, ele foi aprendiz de João, ele foi bispo de Esmirna e também morreu martirizado. Ele foi assado praticamente, entendeu? E foi um dos grandes bispos da antiguidade. Para você ter uma ideia, João, foram discípulos de João, Policarpo. Policarpo ensinou a Irineu, que era considerado um dos pais da igreja. Ele também teve Inácio de Antioquia, que Pedro veio a transformar em bispo de Antioquia, e também Pápias de Hierápolis, foram discípulos de João. Mas voltando aqui, então tem 3 caras que testemunham a respeito dessas passagens: Tertuliano, Eusébio e Jerônimo, que é considerado pela Igreja Católica até um santo, e foi um dos pais daqueles que escreveram, e foram muitas coisas na parte da Igreja Antiga. Então o que aconteceu? Então naquele ano, Domiciano pegou João, colocou João lá, trouxe o Coliseu, segundo até o próprio Tertuliano, e ali esquentou um tacho de óleo, de azeite, ferveu e lançou João naquele tacho. Só que quando João caiu no tacho, ele não se queimou, ao ponto, segundo Tertuliano e Jerônimo, o Coliseu em peso se converteu. Isso não está na Bíblia, pessoal. Isso está na história. Então, ele passou pelo martírio, ele foi martirizado, mas aprove a Deus não matá-lo. Por quê? Porque já haviam os próprios discípulos profetizado que ele não morreria, e tipo assim, que ele ia viver meio que para sempre. Não ocorreu isso, mas após isso, esse mesmo Domiciano, ele ficou tão assombrado com o que aconteceu, mas ele não deu o braço a torcer. Pegou João e levou para a ilha de Pátimos, aonde o Espírito do Senhor Jesus apareceu para ele, e ele aí escreveu o Apocalipse. Um ano depois, Domiciano morreu e o Nerva assumiu o império, e ali ele, como se diz, como é que diz quando a gente concede a liberdade a pessoa retornar? Carta de euforia, né? Não é a carta de euforia, eu esqueci o nome. Ai, Jesus, quando essas pessoas que estavam presas na época
da ditadura vieram para cá de volta, receberam, eu esqueci o termo que diz, daqui a pouco aparece para mim. Então eles receberam a condição deles voltarem. Então João retornou a Éfeso depois de Patmos, e segundo a tradição cristã diz que ele viveu e morreu em extrema ancianidade. O que é isso? Ele morreu tão velho, que não dava-se para se contar. João morreu de velhice, mas muito velho mesmo. Por quê? Porque segundo a tradição diz que ele morreu em extrema, eu tenho até que ler, de ancianidade, ou seja, vem de ancião, de tão velho que ele morreu. Então as pessoas... Diz a tradição que ele morreu falando assim: filhinho, amai-vos uns aos outros, amai-vos, da importância do amor. Exato, que ele falava exatamente isso. Então, irmão, você, para ser provado por Deus, você não precisa morrer. Basta você passar por um cálice amargo e passar por algo que verdadeiramente prove que é mais importante a vida da pessoa que está ao teu lado do que a tua. Então o batismo de fogo é isso, nada mais, nada menos. Você não vai aparecer nada para você, não vai aparecer fogo em cima da tua cabeça, não. Isso são coisas que as pessoas falam porque não têm entendimento daquilo que verdadeiramente é o batismo de fogo. Amém? Espero poder ter esclarecido, ter demonstrado. Então, o batismo de fogo, que é? O batismo de fogo é a excelência, a exponenciação da manifestação do batismo do Espírito Santo na sua vida, ao ponto de você estar em condições de dar a sua própria vida por alguém ou pela obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Quantos ainda vão ser batizados pelo batismo de fogo? Quantos estão sendo batizados pelo mundo afora? Aí na China comunista, né? Nos países comunistas, onde os nossos irmãos às vezes são pegos, são mortos. É que o tempo não está, mas eu gostaria de dar dois testemunhos de casos que aconteceram tremendos, mas aqui infelizmente não cabe. Mas vai ter outra oportunidade, o irmão vai preparar e vai vir falar. Em nome de Jesus. Então nós estamos vendo aí hoje as pessoas sendo provadas a fé, e a prova se ele é ou não batizado com o Espírito Santo que ele diz ter. A prova de ser batizado com o Espírito Santo é quando passa pelo batismo de fogo. Quando você passa por esse batismo, aí você vai ver, como o nosso irmão Celso falou, a exponenciação, né? Aí enrola até a língua, né? Ver como o poder desse batismo do Espírito Santo vai tomar você, para você dizer: não, eu não nego o meu Senhor, prefiro morrer, mas eu continuo confiando nele. Aí você está sendo batizado com fogo, vai beber do cálice do Senhor e ser batizado com o batismo que ele foi batizado. É algo diferenciado. Graças a Deus por essa mensagem, como nós recebemos conhecimento hoje, como nós fomos edificados hoje. Importante é nós termos conhecimento e receber boas informações, que a mente do ser humano, ela precisa de boas informações, né? A nossa irmã está começando a querer estudar psicologia, ela vai aprender isso, que quando você recebe boas informações, você tem um embasamento, você sabe como responder, como se proteger, as atitudes a ser tomadas, o caminho a ser tomado. Então, por isso que o ministério Guiando o Rebanho, o nome dele já mostra qual é os nossos objetivos, é guiar o rebanho. Guiar o rebanho é o centro da vontade de Deus, e a prática da palavra de Deus é o conhecimento da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Senhor, obrigado por essa palavra.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar por nossas vidas. Te louvamos, te agradecemos. Agora vamos à oferta. Você que veio sacrificar financeiramente ao Senhor, você que veio adorar o Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, com aquilo que você separou, o nosso irmão obreiro estará passando, recebendo, e nós estaremos orando pela oferta desta noite, no nome de Jesus. Isso acontece, culto ao vivo é assim mesmo. Ao vivo acontecem essas coisas. Então nós estaremos aqui orando pelo culto, pelo término do nosso culto. Você pode ofertar ao Senhor. Nós estamos aqui, já faz 4 meses, ou 5 meses que nós estamos aqui com o nosso trabalho. Estamos precisando de ajuda. Vamos apresentar aqui a oferta ao Senhor. Pode vir aqui apresentar. Oferece a Deus o sacrifício de adoração financeiro. Senhor nosso Deus, te ao Senhor louvamos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba essa oferta Deus, como propósito de adoração, no crescimento da tua obra, para manter a tua obra. Aleluia. E assim podermos alcançar mais Glória e mais a Deus. almas espalhadas por Sim, meu todo o Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo o que nós te pedimos. Honra aqueles nome de que Jesus. têm sacrificado Sim, diante meu do Deus. Senhor, ofertado, dizimado, Bendito que o seja Senhor o teu possa nome. abençoar, abrir a Aleluia. janela do céu, derramar bênçãos sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para fazer acho que 4 ou 5 meses, aproximadamente. Nós estamos servindo ao Senhor neste lugar. E o nosso projeto é colocarmos aqui um rebaixamento de teto, prepararmos aqui a entrada, né? Do outro lado também, para podermos colocar portas e futuramente aqui colocarmos ar-condicionado, para melhor receber os irmãos. Agora o pastor Américo sozinho, ele não consegue fazer isso. Essa semana eu consegui alcançar um êxito que eu estava querendo há muito tempo, devido que eu vim economizando dinheiro e recebi uma bênção financeira aqui na igreja dos obreiros, que as pessoas que já estão dizimando, ofertando, e nós conseguimos lá colocar o corrimão do banheiro, porque eu estava com medo do filho dos nossos irmãos, né? Aquele Joãozinho ia para lá, eu ficava, meu Deus do céu, ele vai cair de lá. Tem 2 metros e pouco de altura, e eu com medo do menino cair ali. Então eu consegui fazer, trabalhei a semana toda, estou até com muita dor aqui na perna, que foi o mesmo que fiz, mas para a glória do nome do Senhor. E hoje, pela manhã, o irmão falou, pastor, vamos rebaixar isso aqui porque está muito calor. Eu falei, a ideia é essa. Aí eu já sentei lá no meu sofá, depois que foi embora no do almoço, falei com Deus, Deus falou, ó, pode começar a medir isso aí e a sonhar com isso, porque eu estou no negócio. Então eu creio que Deus pode preparar o coração de alguém, você que está aí do outro lado. Ah, pastor Américo, eu quero dar uma oferta para o senhor fazer o teu rebaixamento de teto. Eu ainda nem fiz o preço do material que eu vou gastar, mas aqui teve uma irmã que veio aqui, né? Foi até a irmã Sandra. Ela falou, pastor, não faz nessa altura que o senhor quer fazer não, faz um chanfrozinho assim, ó, uma diagonalzinha e faz um pouco mais alto, senão vai ficar muito baixo. E eu aceitei a sugestão da minha irmã, porque senão vai ficar muito baixo mesmo, para ficar um pouco mais alto, para ter uma condição melhor, um espaço melhor. Então nós estamos já com esse projeto no coração de fazermos o melhor para receber o povo de Deus aqui melhor. Já recebi uma ideia aqui do irmão também que deu para botar uma porta de vidro aí, então uma porta de vidro de correr, né? Deu a ideia, que ele vai ficar o portão, mas eu vou ter que colocar outro, vai ter 2 portões, vai ter o portão e o outro portão de vidro. Nós vamos correr, né? Por enquanto ainda coloco aqui o meu automóvel aqui dentro, mas futuramente Deus vai prover, provavelmente outro lugar, outra condição de eu colocar o automóvel. Mas tudo para a honra e glória do nome de Jesus. O objetivo é trazer o rebanho de Deus ao centro da vontade de Deus por meio da pregação genuína do Evangelho. Isso é que é importante. Quero louvar a Deus por sua vida, quero agradecer a presença dos nossos irmãos que tem aqui. Vamos orar pelo pastor Jorge, agora que ele está com problema no ouvido, a infecção no ouvido. Vamos orar aqui pela Marisa também. Vamos orar
pela saúde de alguns irmãos que precisam da nossa oração. Vamos orar. Senhor, abençoa o nosso pastor Jorge, que está com infecção no seu ouvido. Senhor, toma o filho dele, João, também, que teve com alguns problemas. Toma a sua esposa, a sua filha, meu Pai. Cobre com o teu sangue a Micaela. Abençoe, meu Pai, cada um de nós. Toma o seu Celso em tuas mãos, Pai do Celcinho. Abençoa a irmã Marisa, meu Pai, que está lá com problema, com dores. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Repreende essa dor também aqui nas minhas pernas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus punhos, meus pés esquerdo e direito, que eu estou com problemas, meu Pai. Tenho sentido mal, mas Tu é um Deus que tem nos preservado, tem nos esforçado. Que a Tua bênção, a Tua graça possa ser derramada sobre a vida do nosso irmão pastor Jorge, do seu filho João, da Micaela, Senhor, da Luziana, da Marisa, do seu Celso, do Celcinho. O Senhor possa alcançar os corações. Entregamos em Tuas mãos, meu Pai, essas pessoas. Abençoa as igrejas em Moçambique. Abençoa, meu Pai, os Teus filhos naquele lugar. Abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. Toma, meu Pai, cada um de nós em Tuas mãos. Guarda de todo mal. Repreende tudo que não provém de Ti. E nos instrua na Tua palavra, na verdade, Pai. Porque o homem é aquilo que ele tem dentro, aquilo que ele tem dentro de si, dentro do seu ser. Se eu tenho a Sua palavra, então ela tem a primazia, ela é o meu guia, ela é o meu caminho, é luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Como lembrarão se não forem ensinados? Como irão meditar naquilo que eles não aprenderam? Assim a Tua palavra diz. Então nos ensina, nos instrua, meu Pai, no caminho que temos que andar, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. E nos dê a graça de sermos batizados com este batismo de fogo, de passar, a Tua palavra diz, antes sofra o dano. Quando nós estamos sofrendo dano, estamos sendo batizados nesse batismo de fogo. Mas sofrer o dano para a glória e honra do Teu nome. Nos ajude, seja conosco, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Peço agora, Senhor, que Tu leve o Teu povo em paz, debaixo da Tua destra de ajuda protetora, debaixo da Tua guarda, livrando do assalto, do homem fraudulento, Senhor, do sinistro. Nos proteja, nos guarda, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o Teu grande amor, a Tua graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja hoje e sempre, que todos juntos digamos amém. Graças te damos. Deus te abençoe. Até a próxima semana na EBD e no próximo culto de celebração.